2.100 e não 2.300, né? A gente vai manter o valor anterior. E também, se tiverem aqueles que quiserem ir presencialmente, conversem com a Ana, vão receber as dicas de hotel, né? E aquilo que precisarem, a gente. E assim, eu volto a dizer, a gente nunca sabe quando que a gente consegue fazer eventos presenciais, né? Então, é sempre uma grande oportunidade. A gente vai aproveitar esse tempo agora, porque várias pessoas têm nos pedido para que nós mostremos um pouco do que tem acontecido atualmente na questão da repertorização digital, que também é uma missão nossa, porque desde que a gente iniciou com a The Song Brasil, a gente procurou trazer ferramentas que são ricas, não os professores, mas ferramentas ricas. E aí veio a ideia dos repertórios digitais, etc. E nós tivemos 3 períodos nessa história toda, né? Ah, quando nós fomos para a Índia a primeira vez e conhecemos, na época, o Mac Repertory, que é o repertório usado pelo Dr. Sankara, também na época, Schouten também usava o Mac Repertory, daí conheci o Dr. Mandialavori, que também usava o Mac Repertory e Reference Works. Eu falei, cara, a gente precisa trazer essa ferramenta. Eu pedi para o doutor, na época estava nos Estados Unidos, para que a gente pudesse trazer, a gente conseguiu um desconto de 50% nesse repertório. E o que veio depois foram mais e mais evoluções, né? Então, lá em 2019, então, o primeiro programa que nós trouxemos foi o Mac Repertory Reference Works, e é, lá em 2019 houve uma mudança do sistema operacional da Apple. Isso aconteceu em outubro de 2019, mais em 2000, que foi o Catalina, que chamou-se. E quando surgiu o Catalina, aquele programa inicial, Mac Repertory Reference Works, que era usado no mundo inteiro, no Brasil tinha pouca gente que usava na época, porque não tinha quem trouxesse o programa. Nós fomos os primeiros que trouxemos, né? E aí, quando mudou o sistema operacional da Apple, porque o Mac Repertory não é só para Mac, né? Era para PC, para Mac, para todo tipo de computador. Mas quando foi mudado para o Catalina, uma série de pessoas. Assim, o que aconteceu foi a mudança para o Catalina obrigou o pessoal, na época, estava nos Estados Unidos, eles, inclusive, estavam mudando a sede do Mac Repertory Reference Works para a Índia, porque tinha sido o programa, ele nasceu com o Warrenton, um americano, e aí, com o falecimento dele, ninguém mais conseguiu tocar o projeto à frente. E o Warrenton era um grande amigo pessoal do Dr. Sankara. E a esposa dele pediu ao Dr. Sankara que continuasse seu trabalho. E aí foi vendido. Enfim, uma história longa. E aí estava mudando para a Índia, e aí veio a notícia da Apple que eles não iriam mais manter o sistema operacional que vigorava na época. O programa é de 1985, e que o programa não rodaria na próxima versão, que é a versão do Catalina, né? Isso foi em 2019. E aí eles, a toque de caixa, eles tiveram que reescrever o programa, reescrever, numa outra linguagem. Então, quando fizeram isso, foi mudado completamente o formato do programa. Evoluiu, né? Aquilo que eram 2 programas tornou-se um programa só e chamou-se Synergy. Mas o Synergy é a mesma coisa, é o Mac Repertory Reference Works, que é uma evolução desse programa, e daí passou a valer tanto para Apple quanto para PC. Muitos de vocês têm esse programa e a gente vai apresentar ele para aqueles que não conhecem, né? Mas é o programa mais utilizado, de homeopatia mais utilizado no mundo. Eu vou abrir para que vocês possam ver, daí depois eu e o Marcelo a gente vai fazer isso a 4 mãos, né? Então, eu vou fazer a abertura para que vocês possam acompanhar aqui. Então, eu estou abrindo o Viva aqui no meu computador, porque a própria abertura dele já é interessante, né? É, o Mac Repertory Reference Works evoluiu para o Synergy, aonde os 2 programas foram unificados, eu vou mostrar. Então, e aí, atualmente, o Synergy evoluiu para o Viva, que é esse programa que a gente está apresentando aqui. Um layout novo, né, onde nós temos novos módulos e
que são os módulos de inteligência artificial, e que aqueles que conhecem o Synergy é o mesmo programa. Aqueles que atualizaram do Mac Repertoire e ReferenceWorks para o Synergy tiveram a oportunidade de conhecer o programa já no seu formato atual, que é esse formato com a busca global, aonde os dois programas foram unificados, ou seja, nós temos aqui os repertórios, então o repertório complete, o reliable, sensation repertório, repertório de agudos, do Bonihausen, do Zayaga. Então é um programa que não trabalha com um único repertório, né? Você pode abrir o repertório grande como complete em português, onde você tem ele todo em português, ou você pode abrir os repertórios mais usados no mundo, como Reliable, você pode abrir o repertório antigo, repertórios do Allen, por exemplo, que era nesse formato aqui, ou repertórios como do Kent, né? O primeiro repertório que deu origem a todos os outros, como do próprio o repertório o TBR, né, que é baseado no repertório inicial que surgiu, que é de Bonihausen, né, que a gente tem o repertório de Bonihausen aqui, que é o primeiro repertório que surgiu, depois veio o de Kent. Então você pode trabalhar com os antigos ou com os novos, ou então extremamente atuais, como o Hatterley, que é esse que o Gaurang falou, que é um repertório só de lápis, né, onde só os lápis estão presentes. Então, dessa maneira, você tem todos os repertórios e você pode escolher com qual trabalhar ou com as matérias médicas. Então, com os livros de matéria médica, centenas de livros de matéria médica num único programa. Então, quando você faz uma busca, aqui, quando você procura Fear of Ghosts, por exemplo, na busca global, eu estou procurando em inglês, eu poderia procurar em português, mas eu procurei em inglês para que vocês entendam que eu posso fazer essa busca e encontrar a rubrica que tem no Complete de Medo de Fantasmas, com 81 remédios, ou a rubrica que tem no Reliable de Medo de Fantasmas, com 48 remédios, ou o Medo de Fantasmas, que existia lá no repertório de Kent, por exemplo, que veio com 24 remédios. Então, eu posso optar por qual deles eu vou querer e pegar, por exemplo, trazer para mim a repertorização do livro que eu quiser. Então, eu posso pegar o Medo de Fantasmas do repertório do Kent e pegar aqui, por exemplo, em português, eu posso pegar Industrioso aqui, por exemplo, e misturar isso aqui e botar o Industrioso em português que eu achei no Complete em português aqui. Então, eu estou misturando aqui uma rubrica que eu peguei do livro do Kent, do repertório do Kent, uma rubrica do Complete em português. Então, eu posso fazer essa busca em português para encontrar as rubricas do repertório que eu tenho em português, ou fazer em inglês para encontrar a rubrica que eu tenho, ou mesmo fazer uma fazer uma busca para encontrar nos livros de referência, não nos repertórios. Por exemplo, o mesmo medo de fantasmas que eu tenho aqui com 81 remédios no Complete e com 24 remédios no Quente, eu tenho 196 remédios na busca a todos os livros de referência. Que eu também posso pegar essa rubrica como uma busca a todos os livros de referência, não apenas repertórios. Então, isso vocês já conhecem, isso não é novidade, né? Eu até são coisas que você pode atualmente fazer. Eu tenho aqui uma repertorização que eu vou abrir para vocês aqui um repertório, um paciente, na verdade, mostrar para vocês aqui, ó, view patient. Eu vou abrir um caso qualquer aqui, só para vocês verem que as outras buscas que nós podemos fazer, aqui, por exemplo, então uma repertorização maior, né? Aonde você pode mais de forma mais avançada buscar essa mesma nessa mesma repertorização por reinos ou por superclasses, né? Então agora eu tenho a superclasse, eu quero ver os remédios da superclasse de Sankara ou do reino das plantas, né? Ou dos minerais e assim sucessivamente. Então nós temos a possibilidade de ter um overview
né, de reinos. Então, na minha repertorização, que eu coloquei, que eu cruzei 11 sintomas, eu posso buscar os remédios do reino mineral, ou do remédio, um nosódio, por exemplo, um sarcódio, aqui, por exemplo, ou um fungo. Né? Aqui eu teria os nosódios humanos, por exemplo. Então, aqui estão os remédios de nosódios na minha repertorização. Né? Isso tudo é muito prático, torna muito prático, independente da linha que você siga. Isso você já conhece. Mas o que o Viva trouxe, que é o que o Marcelo vai mostrar para vocês, isso tudo aqui não é novidade. Então, o Viva, ele tem tudo que existia no Mac Repertório, no Reference Works e no Synergy antigo, mas acrescentado dos novos módulos, que é o chamado Gini, que é o que eu pedi, que a gente dividiu em dois, porque vocês possam ver os 4 novos módulos que a gente tem no programa. O Gini é a inteligência artificial a teu serviço, onde você pode é, buscar perguntas repertoriais, por exemplo, como aquilo que o Gaurang estava perguntando, ele te ajuda a achar uma rubrica, por exemplo. Me dê rubricas para, por exemplo, PEN, donas juntas, por exemplo. Ele vai selecionar uma série de possíveis rubricas onde você tem aqui, por exemplo, extremidade, donas juntas, generalidades, donas juntas, dor no joelho, inchaço, e assim sucessivamente. Isso aqui em inglês. Eu poderia fazer a pergunta em português, ele vai achar do mesmo jeito. Por exemplo, se eu faço a mesma pergunta em português, ele vai me dar uma resposta. Repertórios, acha uma rubrica. Eu coloco aqui, dor frontal na cabeça e peço para ele procurar, ele vai me dar rubricas de dor de cabeça frontal. Tá aqui, ó. Na iminência frontal, dor pressiva, dor empontada, e assim sucessivamente. Tá? Então, é apenas uma das coisas. Agora eu vou deixar para o Marcelo mostrar as outras facilidades e possibilidades que a inteligência artificial te traz. Mas o meu recado, antes daquilo que o Marcelo vai falar, é que aqueles que já têm o programa, a gente está pedindo que atualizem para o Viva gratuitamente. Quando a pessoa atualizar o seu programa, o seu Synergy, para o Synergy Viva, os módulos de inteligência artificial não estarão lá. Ele pode adquirir esses módulos, mas ele passa a ter o Synergy Viva, né? Ou seja, o programa já atualizado gratuitamente. Então, os módulos de inteligência artificial são à parte, né? É um processo à parte, é um desenvolvimento à parte. Mas é fundamental. Por que que é fundamental? Porque qualquer bug, qualquer falha que você tenha no teu programa atual, mesmo que você não saiba que possa ter alguma falha, a gente teve, claro, na execução do programa, foram acontecendo, um programa muito complexo, algumas falhas no repertório ou na janela. Isso tudo está corrigido. Então, quando você fizer a tua atualização para o Viva, qualquer falha que você possa ter no teu programa vai ser corrigido só com essa atualização. Tá? E se você adquiriu o Student, a versão Student, que o funcionamento do Complete em português estava tendo algum outro bug, já está corrigido e a gente vai renovar por mais 6 meses a tua autorização para o Student. Então, qualquer questão que você tenha, por favor, faça a atualização. Né? Procure a Ana, veja se você recebeu o e-mail. A gente mandou também um e-mail para todo mundo pedindo um feedback, né? Um formulário de feedback, se você está, se para você está ok, se está funcionando bem, porque a gente quer deixar todo mundo absolutamente satisfeito, não apenas com o programa, mas com essa ferramenta, que você possa ter essa ferramenta no mundo, que é uma coisa que ajuda demais. Hoje, com a inteligência artificial, tem um módulo do Viva que inclusive, eu acho que, não sei se o Marcelo vai mostrar ou não, porque não vai estar tempo de mostrar tudo, mas você pode colocar aqui teu caso. Você copia teu caso, pede para traduzir no Google e
e faz um Ctrl+C, Ctrl+V aqui do teu caso, e ele faz uma análise para você. A gente não vai conseguir mostrar tudo porque é pouco tempo, mas ele analisa o teu caso à luz de rubricas, à luz de sensações. A inteligência artificial ela veio para ajudar, né? Hoje é um consenso. Se você souber utilizar a inteligência artificial, você vai se beneficiar, porque ele não é a inteligência artificial que vai prescrever para você. Você vai prescrever, mas qualquer ajuda que você receber é bem-vinda, né? E hoje nós temos essa questão da inteligência artificial para isso. Então eu convido todos vocês, aqueles que não têm o programa, existe a gente vai mostrar depois as edições vitalícias do programa, existe a edição que é degustação por um ano, e tudo isso depois, a Ana, eu vou apresentar para vocês a Ana. Tá? Nosso papel não é, eu tô pouco, não ganho nada com essa questão de venda de programa, eu não me interesso por isso, mas a nosso foco é entregar uma ferramenta que o mundo inteiro utiliza e que hoje nós temos ela em português. Então, disponibilizar essa ferramenta, que é tão útil, que vocês vejam o Gaurang usar, vocês vão ver os Tankar usar, vocês vão ver Joyce usar, vocês vão ver Gandhi usar, vocês vão ver todo mundo usar nos congressos do mundo. E hoje a gente tem essa ferramenta em português por 50% do valor. O que é praticado no Brasil é 50% do que se você fosse comprar ele, se você fosse comprar nos Estados Unidos ou qualquer outro lugar. Daqui, para você ter todos os livros, uma biblioteca completa à tua disposição, tá? Então essa é a minha parte do recado. Você, Marcelo, use teu tempo, não tem problema, tá? E aquilo que você quiser mostrar também dos módulos de inteligência artificial, porque a gente vai fazer cursos disso e lives disso, né, Marcelo? Para apresentar vários aspectos com calma, sem pressa mesmo. Então, até obrigado ao Marcelo por estar auxiliando a gente, não só na tradução, mas também nas questões do programa. Legal. Sim, o Cássio perguntou ali, né? Nós precisamos é, abrir um ticket, tá? Não é uma atualização automática, tem que fazer um ticket. Demora uns 30 minutos, assim, eles têm o TeamViewer, né, para poder acessar o teu computador, instalar as coisas que tem que Não, é um pouco instalar mais de 30. Para e mim foram mudar. 2 horas a atualização. O meu demorou uns 30 minutos, é que o teu é Mac, talvez tenha sido mais difícil. O meu é Windows, demorou uns 30 minutos mais ou menos eles fizeram aqui a coisa. Então, e a tendência é ficar cada vez mais rápida, porque eles vão fazendo mais atualizações e vão ficando mais ágeis em fazer a atualização, né? Então, A reserve um primeira tempinho. atualização, que vai do Synergy para o Synergy Viva, ele exige normalmente, vamos dizer, entre 30 minutos e 2 horas, dependendo da dificuldade que ele for encontrar no teu computador. Né? Mas depois as atualizações são automáticas, né? Depois o cara clica lá, Sim, atualizar. sim. Não, é essa conversão aí para a versão nova mesmo, para o modelo novo que é o Viva agora, né? Então, aproveitem, porque quem demorou para fazer, por exemplo, do Mac Repertório para CHS, depois é cobrado, tem uma janela de período, né? Você tem que, quando eles acabaram de mudar, eles estão fazendo gratuitamente, pode não ficar gratuito por meses, assim, então passa logo, né? Agendou, agendou, né? Daí já vai conseguir fazer. Então vamos olhar um pouquinho, deixa eu ver se tinha uma outra, acho que era isso que o Cássio tinha e a Ana já tinha respondido, inclusive. Mas vamos lá. Então, para quem. Nós estamos aí com mais de 100 pessoas. Eu queria ter uma noção de quem tem o SHS já. Não, melhor assim, quem não tem nenhuma versão, nem o Mac Repertory, nem o SHS, nem o Viva. Diz aí no chat para a gente ter uma ideia de com quem que nós estamos falando com relação ao conhecimento que tem do programa. Eu vi uma pessoa que não tem, duas, três, quatro, cinco, seis. O student já é, mas daí já está familiarizado com a interface, pelo menos que eu quero ter uma ideia, quem nunca viu essa interface, né? É mais difícil. Oito, nove, não tem nenhuma versão, nenhum desses. Uhum. Somente o Mac mudou muito, né? Os caras, a interface do Mac Mudou muito, cara. pro Muito. DSHS é bem diferente. Do SHS para o Vivo é praticamente a mesma. Mas do Mac para o SHS mudou 10, 11, 12. Ah, então tem uma porção de gente. Então eu vou
devagarzinho. Outra coisa que eu e o Carlos combinamos de uma, duas vezes no mês fazer uma live para vocês aberta, assim, para vocês irem olhando, conhecendo, especialmente para quem ou nunca viu, não tem, está decidindo se vai querer ter o programa ou não, ou aqueles que têm e não usam mesmo. Eu tenho, mas olha, não, eu abri, não consegui usar e tal, investi, não consegui usar, para pelo menos ir pegando o beabá mesmo, de como usa, porque é uma coisa que você vai se aperfeiçoar para sempre. Eu estou aprendendo ferramentas novas e quando eu aprendo mais da homeopatia, eu uso mais o software também, e não o contrário, porque o software não faz o trabalho que a gente não saiba fazer com homeopatia, sabe? Ele não vai compensar uma falha de conhecimento homeopático que você tem. Então, quanto mais você souber, mais profundamente você vai usar o software, mais ele vai te ajudar na tua prática. Eu acho que essa é uma coisa com a inteligência artificial agora, que muita gente acha que a inteligência artificial faz o trabalho pela gente. Não, ela nos ajuda. Se a gente sabe muito pouco, ela nos atrapalha, porque ela começa a te levar por um caminho que não é o caminho, assim você não se acha mais. Então você precisa ter o teu conhecimento homeopático, uma coisa não substitui a outra. Quanto mais você souber, mais vai te ajudar a ter as boas ferramentas disponíveis aí na tua mão para você fazer, né? Imagina, né, uma pessoa que tem uma faca muito afiada na mão, se ela é hábil com a faca, ela vai fazer uma coisa muito boa, mas se ela não é hábil, ela vai se cortar no meio do caminho ali, né? Então, é legal. E daí nós temos os outros cursos para a gente ir se desenvolvendo, nosso conhecimento, como de homeopatia, como esses que a gente tem feito agora. Então, vamos Eu lembro também, devagarzinho aqui. Marcelo, Pode antes falar. de você apresentar, que hoje sempre o tempo é restrito, né? Mas na TOSB, tosb.com.br, vou colocar aqui, ó, tosb.com.br, nós temos vários vídeos de utilização, desde da parte mais básica do programa, porque, gente, é um negócio que muda. Quando eu conheci a primeira vez, eu fiquei extasiado com aquilo. Eu falei, meu, quem tem um livro só, poder abrir o leque para você utilizar todos os repertórios que existem, todos os livros de referência, poder buscar nesses livros, isso mudou minha prática muito mais do que qualquer método que eu tenha conhecido, de verdade. E aí nós nos motivamos por ensinar, né, Marcelo? Assim, a nossa tarefa de vida é conseguir ensinar a homeopatia em alto nível. E eu não consigo entender como praticar a homeopatia em alto nível sem uma boa ferramenta repertorial. Então, aqui tá, vamos passar uns minutos aí, se vocês quiserem. Algumas coisas não vai dar para responder, mas pode ir colocando no chat, mostra um pouco disso ou daquilo, e o que der mesmo que superficialmente a gente vai mostrando aqui. Mas esse é o software, tá? Então, primeira coisa, o Viva não é um repertório digital, tá? O Viva é um software homeopático que, entre N funcionalidades que ele tem, uma das coisas que ele tem são repertórios digitalizados, né? Repertórios eletrônicos dentro dele. É repertórios, né? Que você pergunta, veja aí no teu repertório Viva. Não, meu repertório não é o Viva. Meu Viva tem todos esses repertórios. Acho que Marcelo, aumenta um pouquinho, por favor, a visão ali é o para. mesmo que o Carlos tem ali, mas dependendo da tua versão do Viva, daí você vai ter a versão fundamental, né? Por que que é diferente o preço de cada versão? Porque depende do conteúdo que vai vir na tua versão. As funcionalidades são a mesma, mas a biblioteca de repertórios e de livros é o que faz com que uma versão seja mais cara que a outra, Aí tá tá? bom, aí tá jóia. Então, a nossa versão aqui, por exemplo, eu tenho o Complete não vem em nenhuma versão do Vivo, o Complete ele pertence ao Zandvoort, é separado da Synergy, a Synergy paga por Complete, então se você quiser ter o Complete no teu repertório, ele é acrescentado à parte, tá? O Reliable vem em todas as versões do Vivo, então o Reliable é um repertório que está sendo desenvolvido, né, por uma equipe que não está num lugar só, não é uma pessoa fazendo, né, mas especialmente liderado pelos indianos, lá com o Dr. Paresh e o Dr. Sankar, olhando para isso. Então, o nome dele, Reliable, né, em português, é confiável. Então, o Paresh apresentou para nós uma vez a ideia por trás do Reliable, que é que o repertório ele vai ficando cada vez maior
Só que um repertório muito grande, com muitos remédios, não quer dizer que necessariamente ele consiga manter a qualidade nessa expansão que ele tem. Então, o que o Reliable quis fazer é assim, remédios que não se sabe como é que foram parar naquela rubrica, que se perdeu historicamente, que foram acrescentados talvez de maneira indevida, vão sendo retirados. Então, o Reliable vai ter, via de regra, menos, mais algumas vezes mais remédios, e frequentemente remédios diferentes do Complete. Daí a gente fica naquela. O Carlos mostrou para ali para nós, né? Vamos pegar de novo aqui, ó, o mesmo exemplo: Fear of Ghosts, que é o medo de fantasma, né? Que ele falou, ó, tem 81 remédios no Complete. Então eu vou dar um enter aqui no meu computador, ver que já apareceu aqui embaixo o número 1, ele foi para minha pasta de repertorização, medo de fantasmas. Aí tá ele. Beleza. Daí, voltando aqui na minha busca, eu sei que no Reliable tem menos, né? Tem 48 remédios. Então eu vou acrescentar essa mesma rubrica. Então eu tenho uma rubrica de 81 e uma de 48. Se eu for olhando aqui um por um, embaixo deles, a gente já vai ver, ó, que tem, por exemplo, valeriana, que está no Complete e não está no Reliable. Mas apesar do Reliable ter menos remédios, você tem, por exemplo, Banisteropis capis, que é a ayahuasca, né? Que está no Reliable, mas não está no Complete, ou barita carbônica. E veja que às vezes você tem policrestos. Isso me chama a atenção. Como um policresto pode estar num repertório e não está no outro, ó. Barita carbônica está aqui, não está lá. Carcinosinum está no Reliable. Ah, não, está no Complete e não está no Reliable, por exemplo. E assim vão indo e você vai vendo que tem diferença. Daí você fica, Marcelo, e agora? O que que eu faço? Eu pego um, pego o outro, o que eu tenho recomendado na prática? Se o medo de fantasma é uma coisa muito importante no seu caso e você não quer perder remédio, uma primeira coisa que você pode fazer é somar os dois e transformar numa rubrica que eu inventei o nome transrepertorial, juntando remédios de diferentes repertórios. Eu posso só escrever aqui, ó, fantasma. Você viu? Eu dei um clique, vou voltar aqui, ó, para quem não viu. Eu tenho essa pastinha com mais dentro, fazer grupo, cliquei, escrevo aqui fantasma e dou um enter e eu tenho agora 88 remédios. Daí o Carlos falou para nós, e ele está certo, né, que quando faz a busca na biblioteca de matéria médica, às vezes dá mais. No meu deu 191 remédios aqui relacionados a medo e fantasma. Só que tem algumas questões. Primeiro, o meu deu 191 porque o meu e o do Carlos são a versão visionária. Se a tua versão é uma versão que tem menos livros para buscar, já vai aparecer menos remédios aqui, naturalmente, porque a biblioteca na qual ele pesquisou, é uma biblioteca menor, mais restrita. Então, ela provavelmente, vai dar menos remédio, a não ser que seja também a versão visionária. E aqui, nesse 191, você vai ter remédios que você tem na matéria médica dele a palavra medo e fantasma pertinho uma da outra, mas às vezes não representa exatamente o medo de fantasma que você está pensando. Então você tem que dar uma filtrada, porque senão você dizia, não tem por que eu procurar no repertório, é só eu procurar tudo na biblioteca de matéria médica direto aqui. A biblioteca de matéria médica, você vai conseguir fazer essa busca em situações especiais, em que essa rubrica é muito importante, em que você está muito inseguro na quantidade de remédios que aparece na rubrica do repertório, porque o repertório está aí para você não ter que fazer isso rubrica por rubrica, situação por situação, problema por problema, sabe? E não ter que ficar refiltrando, porque pode puxar aqui remédios que não estejam bem certos. Quando você está usando assim, medo e fantasma um do ladinho do outro, provavelmente vai estar certo a maior parte das rubricas aqui. Então agora você veja aqui, ó, esse remédio aqui, ó, cascarila. Daí você tem aqui, ó, todos os medos e ansiedades de perder a razão e tal, né? Pode acontecer o medo de que fantasmas possam levá-las como em Mancinella. Então, às vezes, tem uma explicação no meio do remédio que nem era daquele remédio e que pode aparecer porque tem medo e fantasma dentro. Então,
Usar a biblioteca de referência é uma coisa que precisa um certo critério também, não é uma coisa que você pode fazer de uma maneira completamente individual e aleatória. Então, é, E se o isso Marcelo me tudo permite aí, Marcelo, desculpa pode te... falar. O Marcelo tem a proficiência que ele tem em inglês, né? Aqueles que têm dificuldade com inglês, eu sempre lembro que nós temos a versão do Complete em português. Não tem todos nos livros traduzidos para português, mas nós temos a versão do Complete em português. Você pode trabalhar com o repertório completamente em português. Apenas que os livros de referência, esses não são totalmente traduzidos. A gente gosta de fazer buscas em inglês, porque daí nós podemos ver todos os livros. É um inglês básico, né? Mas Sim. existe essa E quando você está possibilidade. vendo um conceito simples desse de rubrica, que nem medo, né, aliás, dor na têmpora, não é difícil de você pesquisa no Google na hora ali como é que põe em inglês isso aí e tal. A gente vai apanhar um pouco com algumas rubricas mentais, mas isso é complicado para qualquer um, né? Não é só para nós. Então deixa eu só ver aqui o que que vocês estão escrevendo aqui. Quem trabalha no Eu SUS vou já aproveitando realmente que você consegue estava repertório em mostrando, e papel, tem pode algumas falar. perguntas, tem algumas colocações aqui, né? Essa questão de usar o repertório informatizado, mesmo quem trabalha no SUS, eu estava falando que eu trabalho há 30 anos no SUS, é que, basicamente, o repertório informatizado, ele vira uma ferramenta tão importante para a gente, como é o livro do papel, quem estava acostumado com papel. Eu, particularmente, a gente sabe trabalhar, a gente conhece um pouco de matéria médica, mas quando você se adapta a usar, que demora um tempo, um ano e meio, talvez, para você aprender a usar as ferramentas, né? Mas é difícil ficar sem. É como um cozinheiro ficar sem uma boa faca, né? Ele consegue fazer um bom prato sem as ferramentas dele, né? Ou um mecânico sem as suas ferramentas. Agora, quando você se acostuma a usar uma grande ferramenta, e você aprende a utilizá-la, o teu nível de trabalho sobe de tal maneira que é muito ruim ficar sem ela, né? Ou seja, mesmo para alguém que conhece como Gaurang, você pode ver como ele usa as rubricas, né? Como ele usa a repertorização, como ele usa o conhecimento de matéria médica, e ele tem um conhecimento absurdo de matéria médica. O Sankar é a mesma coisa, todos os grandes mestres hoje, né? Então, utilizar uma ferramenta, um software, só vai te beneficiar, isso eu posso garantir. Bom, voltemos aqui um pouquinho, então, aqui onde a gente estava, estou fechando. Então, você tem aqui, ó, nessa coluna da esquerda, 8 módulos. Então, a gente tinha no SHS 6. Agora nós temos 8 ícones. O primeiro é o do Gini, que é esse assistente de inteligência artificial. Então, o Gini é um módulo à parte. Então, quem tem o SHS, ao fazer a atualização para o Viva, tem a opção de acrescentar o Gini. Já a gente volta para olhar um pouquinho para o Gini, só para falar de tudo que tem para essa interface, quem não conhece. O segundo são os repertórios, os diferentes repertórios que você tem disponível, né? Então, o repertório de leites da Patrícia Hatterley, por exemplo, está aqui, está entre os meus repertórios principais, os que eu ponho em primeiro lugar aqui são os que eu mais uso, né? Que é o Complete Reliable da Patrícia Hatterley, o Sugesta, que é o do Mandia Lavori, e o do Kent. Daí vem a tua biblioteca de matéria médica, mesma coisa. Você tem aqui, nossa, uma quantidade que você pode ler 24 horas por dia, todos os dias. Você não vai ler todos esses livros aqui, né? Então, são livros para consulta, para você consultar durante o teu caso, tirar uma dúvida, fazer um diferencial, ou quando estiver em casa estudando, se desenvolvendo mais. Então, os 5 livros que eu mais consulto, eu ponho em primeiro lugar. Esses são os que eu consulto, às vezes, durante o caso. É o Prisma do Vermeulen, é o que eu mais gosto. Daí o Morrison, Desktop Guide, do Hering, que é o Sintomas Guia do Hering, o Sarkar e o Fatak, né? Aqui a barra da busca, que só tem coisa quando você fez a busca, como eu fechei aquela busca anterior, agora ela está vazia, né? Quando você faz uma busca, ele vem para essa lupa. Aí tem o gráfico dos reinos, esse aqui está no mesmo lugar, mas mudou muito aqui, esse gráfico de reinos e análise de grupo e coisas assim também. Não adianta eu querer mostrar tudo agora. Então, o novo é o Gini, que a gente mostrou em cima, e esse outro aqui, que é o Deep View, que é uma maneira de você tentar aprofundar na representação repertorial de determinados remédios. Então, aquilo.
Por exemplo, tem maneiras de fazer a repertorização reversa que você poderia fazer aqui pelo Deep View. Outro dia a gente pode mostrar um pouco do Deep View, tá? Aqui são os dados do paciente e, por último, estão aqui as tuas repertorizações. Então, você vê que é muito parecido, só tem a novidade de ter o Deep View aqui para a gente poder usar e o Gini, que são os módulos novos. Então, quais são os módulos novos? São 4. Vou falar do Gini por último, que o Gini é o maior e o mais complexo dos módulos. O Deep View é esse. Então, por exemplo, se eu quero avaliar em Nux Vomica as suas características repuxantes, eu escolho aqui um repertório. Em Nux Moscata, que é um remédio não tão conhecido, eu posso pegar no Complete em todas as sessões o remédio Nux Moscata e eu quero procurar por uma palavra nele que é repuxante. Só para vocês terem uma ideia de uma possível utilização, tá? É uma ferramenta que eu ainda estou encontrando o espaço dela na minha prática, aperfeiçoando meu próprio uso. Então tá aqui, ó, Nux Moscata, repuxante em todas as sessões. Daí quando eu ponho procurar, eu vejo que ele vai dizer para mim que eu fiz essa logo antes de abrir, né? Então nós temos aí 87 rubricas que tem a ver com repuxante. Ah, Marcelo, mas não adianta, quais são? Daí você dá um clique aqui, ó, e ele vai te levar na busca. E você tem todas as rubricas que tem a palavra repuxante em Nux Moscata. Então, tem dor de cabeça repuxante, tem dor na face repuxante, tem dor nos dentes, cólicas abdominais, né? Rins. Então, você vê que repuxante é um aspecto importante em Nux Moscata que eu mesmo, antes de fazer essa busca aqui, não tinha me dado conta, como ó, até nas costas, na região cervical, nas vértebras, nas extremidades, é claro, e nas generalidades. Olha quantas coisas repuxantes. Então, o Deep View te permite tentar aprofundar na visão do que já tem nos seus repertórios de um determinado remédio. Esse é o papel dele, te Não, ajudar e a antes de você fechar ali, aprofundar. Marcelo, desculpa, antes de Pode você falar. fechar, vamos supor que no Deep View você queira comparar o repuxante de Nux moscata com o repuxante de pulsatila, por exemplo, você só digita pulsatila ali. E aí você vai ter também como é o repuxante de pulsatila. São dois remédios com a mesma palavra, né? Que poderia ser colocado, inclusive, no português, repuxante. Depois eu posso. Eu não vou. Mas assim, é que o Marcelo não usa os É que repertórios daí em tem que português. pôr o repertório em português aqui, ó, que você Em escolhe português. qual É, repertório você vai pôr, né? Vai dar a mesma coisa, na verdade. É que o Marcelo não tem o repertório em português. Mas se você tiver o teu repertório em português, não tem problema. Então, ali ele abriu agora, Nux Moscata e Pulsatila. Então, você tem Isso. de um lado o que está de Pulsatila. 246 de pulsatila, 87 de Nux moscata. Daí eu E com clicando isso na você consegue pulsatila, comparar. Vamos supor que o ele teu acha. paciente tenha muitas dores repuxantes. Você está na dúvida entre Lux moscata e pulsatila, você vai ver que pulsatila é um remédio que tem aquela característica, por exemplo, que o Lux moscata não tem, ou vice-versa. Então, isso também serve para um comparativo de remédio. Uhum. Agora, bom, já a gente vê, mas comparativo por comparativo, o Gini Também parece tem. ser a melhor maneira de você fazer esse tipo de Sim. observação. Então, os outros dois é aqui, ó, versão de editor. Você tem a opção de criar anotações, né? Então, por exemplo, eu criei, ó, se eu colocar em editar, eu estava fazendo o seminário de altas habilidades do Fernando, e eu criei aqui no meu Viva um livro de anotações do que eu tinha do seminário. É a mesma coisa que eu quero rever o seminário do Jayesh agora e fazer a mesma coisa. Pôr aqui as minhas anotações. Qual é a vantagem? Porque eu posso pôr isso num documento de Word, né? Eu posso pôr isso em qualquer lugar. A vantagem é que quando ele vai entrar na tua biblioteca. Então, aqui na minha biblioteca, agora está aqui, ó, minhas anotações do curso de altas habilidades do Fernando. Vai estar as minhas anotações do Jayesh na minha biblioteca. E não só isso. Quando eu fizer uma busca por palavra-chave, ele vai procurar nessas anotações que eu fiz. Com certeza, esse seminário de Sarcódios, do Jayesh, ele trouxe coisas que não tem em nenhum dos livros que está na minha biblioteca aqui.
E eu criando, eu posso pôr ali as coisas, e quando eu fizer a busca por palavra-chave, ele vai trazer das minhas anotações. Então, não é só para eu consultar, quando eu me lembrar de consultar. Quando eu estiver usando o programa, ele vai buscar dentro das minhas anotações. Agora, não é só isso, porque a outra ferramenta de edição que a gente tem é a ferramenta para editar o próprio repertório, que você tem aqui, o Rap Maker. Então você vai colocar aqui, eu quero fazer o repertório do Jayesh. E o Jayesh trouxe inúmeras rubricas daqueles diferentes remédios, vou por JR, que é o Diet Repertory. E daí você pode começar a editar, e eu posso fazer isso pegando, por exemplo, um repertório que eu já uso, como Complete, indo aqui no capítulo da mente, para eu acrescentar um remédio, ver que está escrito aqui embaixo, Repertory Maker is active, dizendo assim que eu não estou no modo de busca, eu estou no modo de fazer, e eu posso acrescentar lá. Ele trouxe inúmeras rubricas de pituitária glândula para a gente pôr em diferentes capítulos da mente, do corpo, das generalidades e tal, e eu posso acrescentar esses diferentes contribuições que o Jayesh trouxe para o meu repertório que eu mais uso. Eu posso pôr no Reliable, posso pôr no Complete, posso pôr onde eu quiser. Ah, Marcelo, e depois como é que isso funciona? O que vai acontecer é que ele vai criar, ele vai deixar a versão original do Complete para você, de um lado, e vai criar uma nova versão com essa. Então você não vai estragar o teu repertório anterior, não tem o risco de você nessa de querer editar, acabar estragando aquilo que você tinha, porque você vai ter os dois, vai ficar salvo como um novo documento, esse que você tem. Então, essa oportunidade que você tem de retirar remédios, acrescentar remédios, modificar os que estão ali, criar rubricas novas. Eu vi, por exemplo, que as pessoas usam essa funcionalidade. Você pega lá o livro do Pravin, crianças que gostam de ser abordadas, né? Approachables, ele fala assim, as crianças que gostam do contato visual, por exemplo. É uma rubrica que não tem no Complete, não tem no Reliable, não tem em lugar nenhum. Você pode criar essa rubrica e colocar todos os remédios que o Pravin sugere, e você pode usar no seu dia a dia. Você não precisa mais ter o software do Pravin. O Pravin tem um software só para isso, né? Você não precisa ter o software dele, você pode acrescentar nos teus softwares isso. Tem alguma coisa que eu preciso responder antes de ir para o Gini? Vai olhando ali, então, Marcelo. Então, isso que o Marcelo, eu compartilhei aqui, para vocês terem uma ideia, isso que o Marcelo está falando. Por exemplo, eu vou no repertório da mente e eu quero acrescentar um remédio que eu vi, por exemplo, um paciente, essa rubrica, por exemplo, aqui de abstração mental. Então, eu quero acrescentar um remédio que não está aqui. Por exemplo, eu vejo que, sei lá, calcária carbônica não está aqui, por exemplo, não está aqui. Calcária muriática, por exemplo, Eu não acho está que aqui. calcária carbônica não está em medo de fantasma, por exemplo, e é um A remédio medo de importante de fantasma. medo de fantasma. Isso. Então eu vou lá em fantasma, aqui, por exemplo, medo, fantasma, fantasma. Eu vou em medo de fantasma, V, por Aceito. exemplo. Ou medo. Eu posso ir aqui, medo, pronto. Eu vou em medo de fantasma aqui, ó. Não tenho calcária carbônica aqui. Não, tem Ah, aqui, tem, calcária agora carbônica. tem. Vamos Acrescentar. colocar aqui que, por exemplo, a calcária muriática não tivesse aqui. Eu posso acrescentar? Não Posso. tá. Eu vou Não aqui, tá ó, mesmo. add remedy, né? E eu coloco lá, add remedy. Então eu vou procurar aqui a calcária muriática, e eu vou acrescentar. Daí ele pergunta qual autor. Eu tenho a minha própria, né? Carlos Leitão. Ou seja, eu estou dizendo que eu acho que calcária muriática eu tive um caso de calcária muriática que tinha medo de fantasma. E com que grau? Eu curei isso, inclusive. Então foi com um grau 2, porque foi um caso que eu tive que eu curei esse remédio, com esse remédio. Beleza, eu salvei aqui. Então o que vai acontecer? Tá lá. Agora, quando eu for em medo de fantasma, ele vai estar a minha calcária muriática. Onde é que está aqui? Calcária muriática. Tá aqui, ó. Tá vendo aqui? Calcária muriática. Eu vou aumentar aqui a minha. Agora, o teu programa não vai estar modificado porque eu coloquei aqui a calcária muriática. Isso aqui só vale para mim. Então, o meu complete agora consta calcária carbônica e calcária muriática como medo de fantasma, mas porque eu acrescentei. Agora, se eu quiser, a gente vai ter módulos futuramente onde você pode puxar.
o acréscimo de um determinado autor do teu repertório. Mas isso me ajuda muito, porque à medida que eu vou. E aí, se você quiser buscar só aqueles que você acrescentou, você vai naquele livro, Carlos, Carlos Leitão, por exemplo, no teu livro, Maria da Silva, e você vai ver quais os acréscimos que você fez. E você vai poder intercambiar um com o outro para os repertórios respectivos. Então, isso aqui é uma coisa legal, que é o Sim, RepMake. se você segue algum grupo de experimentação, que nem tem o MH aqui no Brasil fazendo experimentação todo mês, você viu Sim, as experimentações, surgiu as rubricas, você já vai acrescentando no teu repertório, porque o que que eles é, fazem? Eles fazem aquela experimentação e como é que você volta, cara? Como é que você lembra depois qual é. remédio que você tinha não funciona? Você precisa pôr num repertório, num índice isso, senão você In- perde a in- informação. Inclusive, você pode colocar, acrescentar aqui a essa rubrica, você vai lá para o mesmo medo, por exemplo, e você quer colocar um medo que não existe, aqui, uma rubrica do medo que não existe. Medo de É, inteligência artificial? Sei medo lá. de inteligência artificial. Então você vai aqui, É por uma coisa exemplo, moderna. no I tem inchaço, não tem inteligência. Então seria aqui embaixo. Eu vou acrescentar uma rubrica. Então eu coloco aqui medo de robô, não, inteligência artificial. Pronto, inteligência artificial. Ótimo. Aí eu vou aqui e eu posso completar um comentário. Veio do curso, sei lá, em quem? Curso com Gaurang. Ok, ele que me disse isso aqui. Então eu acrescentei isso daqui e agora eu vou colocar quais os remédios que eu posso acrescentar nessa rubrica. Então agora eu tenho aqui, ó, medo de inteligência Sim, artificial. Aqui, ó, tá? Opa, medo. Tá. Então apareceu ali embaixo. aqui, eu não sei porque que ele botou três, mas eu vou colocar lá, acrescenta, é que eu salvei três vezes, então eu vou três vezes, não tem Isso. problema. Eu posso deletar isso aqui. Eu acrescentar os remédios, aí eu vou colocar os remédios que foram ditos lá que tem medo de inteligência artificial. Então eu coloquei lá arsênico, coloquei o sulfur, beleza, esses são os remédios que têm medo de inteligência artificial. Qual o autor? Tá aqui, eu vou colocar no meu nome aqui, mas eu poderia colocar o nome do Gaurang. É, E você tem agora, você vai ter o. Onde é que tá aqui? Beleza. E com isso, você coloca a graduação, eu Isso. aumentei É a só salvar letra. ali embaixo daí. É, que eu não É. consigo, Ah, não está aparecendo para você? Para nós está não está aparecendo ali. aparecendo para mim. Agora sim. Aí eu salvo aqui, e agora eu tenho medo de inteligência artificial, arsênico e sulfuro, tá? E assim sucessivamente, claro. Eu não vou salvar isso aqui, mas você tem como acrescentar rubricas, acrescentar remédios no seu repertório, e isso é uma função nova. Esse é um dos módulos. Mas vamos para o Gini. Vamos lá. Então, o Gini, a última coisa. Opa, acho que eu compartilhei errado aqui. Então, o Gini, que é o último dos módulos novos. Então, é o Deep Viewer, o Note Maker e o Rap Maker, que tem aí utilidades para você que está estudando e incorporando, e todo mundo que está aí, né? Você está acompanhando o Gaurang vai dar uma dica, não sei o quê. Você pode, inclusive, aumentar a pontuação de um remédio, por exemplo, que você tem no teu repertório. Depois, isso aqui está aqui com um ponto, mas o Gaurang disse que é o principal remédio de não sei o quê. Então, eu vou pôr 4 pontos nele. Você pode fazer isso também no teu repertório. E por último, o Gini. Então, o Gini, o que que acontece? Ele é uma ferramenta de inteligência artificial e como a gente mais ou menos está aprendendo agora, a inteligência artificial, ela não é uma coisa única, né? Então, o que que acontece? O que que o Gini pode ter de inteligência artificial que é diferente do Google, do Chat GPT, ChatGPT, do Grok ou qualquer outro? É o treinamento que vai sendo dado para essa inteligência artificial. Então, o pessoal lá que faz o Viva vai treinando a inteligência artificial para o tipo de necessidade que é específica do homeopata que atende gente. Então, por exemplo, uma das coisas que eu acho que mais vão ser úteis assim é quando você vai num remédio e pede para ele fazer para você uma diferenciação.
Então, eu estou com um caso de doença cardíaca e eu fiz a repertorização e vi que Lauro Cerasus é um grande remédio e Strofantus, que são dois importantes remédios de problemas cardíacos, né? Então, eu peço para ele diferenciar para mim aqui, ó, Lauro Cerasus Não, e... tá errado ali. Faltou uro, né? Lauro Cerasus e Strofantus. Mas às vezes você escreve errado e ele entende também, sabe? Aí é que é a coisa da inteligência artificial. Vamos experimentar? Vou escrever Strofanto aqui, vamos ver se ele vai entender. Daí ele vai identificando qual que é o melhor agente. Não, inclusive, claro que o Marcelo colocou ali, eu acho que ele ia mostrar isso, mas já antecipando, ele poderia ter colocado, diferencie lá os antidepressivos para a doença cardíaca. E Sim, também sim. ia sair Então, uma veja, variação. eu não precisei dizer para ele coloque em colunas, separe os sintomas gerais dos respiratórios e dos cardíacos e dos digestivos. Por quê? Porque quem treinou inteligência artificial, aí que está a diferença, você está pegando uma inteligência artificial que foi treinada para te ajudar na tua prática, né? Então, esses agentes de inteligência artificial, eles têm um direcionamento, um treinamento. E no Gini, isso acontece. Então, ele já falou, vou criar para você em colunas, vou separar os sintomas gerais, respiratórios, cardíacos, neurológicos em linhas para você ver e vou pôr lado a lado para você poder estudar. E você vê que apesar de eu ter escrito errado, estrofanto, ele entendeu que era o estrofantus, que eu queria usar, porque é um sistema de inteligência mesmo, é diferente do sistema de busca. Quando eu faço a busca aqui em cima, se eu escrever uma letrinha errada, ele não vai buscar nada para mim, né? Se eu escrever aqui, ao invés de se eu escrever ghost sem H aqui, ele não vai entender, ele vai dizer não existe essa palavra e não vai me dar nenhuma resposta. Mas aqui é um sistema de inteligência, não é só um sistema de busca. E daí eu dou uma lida aqui, né? E vejo que realmente Lauro Cerasus é uma coisa que tem mais esse caso mais grave de insuficiência cardíaca com cianose, coisas assim, e que Strofantus tem aí alguma outra particularidade. Então você consegue ver um outro e escolher qual que é o que se indica mais para o momento do seu paciente. Então, isso é uma coisa, eu quis mostrar para vocês que já é treinado diferente. Se você fizer essa busca em cada uma das ferramentas de inteligência artificial, ela vai te dar resultados que são de algum modo parecidos, mas que podem ser mais fáceis de usar ou menos fáceis. O que o pessoal da Viva está tentando fazer para você é treinar os teus agentes de inteligência artificial para eles darem boas respostas para você. Isso você pode fazer. Ah, eu Se o quero. Marcelo até me Pode permite, falar. aqui, a busca que o Marcelo fez, por Quer exemplo, que dá eu. para elaborar ainda um pouquinho mais, por exemplo, se você quiser, né? Diferencia lanceolados na doença cardíaca, que foi a pergunta que eu fiz ali, né? Daí ele já coloca lá, ó, características em português. Veja que porque o Marcelo está acostumado na busca em inglês. Eu continuo procurando em português, não tem problema, ele traduz para mim. Então ele coloca lá características, lá os trifanos, indicação principal, insuficiência cardíaca com colapso circulatório. Já esse trifano é no fortalecimento do músculo cardíaco. Sintomas característicos, sensação de sufocação, dificuldade para respirar, cianose, sensação de frio extremo e fraqueza. Já esse trifano é palpitação, edema. Então eu já tenho uma diferenciação para aquilo que eu quero. E isso é uma coisa que é muito útil. Eu digo para vocês que é demais quando você vai diferenciar remédios. E mais legal, isso aqui está em português. Hoje a inteligência artificial ele serve para te facilitar a vida, né? Então, as modalidades aqui, modalidade piora com o esforço físico, melhora com o repouso. Já Stefanos é o contrário. Mesma coisa, não, Ele, mesma coisa. ah, não, Mesma perdão, coisa. perdão, perdão. Tá certo, tá certo. É, porque é doença Mas assim, cardíaca, né? Uhum. mas aqui na doença cardíaca. Então você pode comparar três remédios, colocar digitais na jogada também, ele vai fazer. Isso aqui é muito legal. É o que vai ser uma baita contribuição. Tem essa coisa das rubricas que o Carlos já mostrou ali, né? Tá, traduza para mim possíveis rubricas para esse sintoma. Aqui ele vai dando. Então, você já tinha, de certo modo, isso com as rubricas cruzadas que o repertório dava, por exemplo, ali embaixo. Agora, a inteligência artificial
vai te dar muito mais opções, porque queira ou não queira, as rubricas cruzadas ele não podia pôr muitas, senão também fica muito poluído, tem um limite, a inteligência artificial vai te trazer isso de uma maneira bem mais precisa, útil, e às vezes já vai te dar o nome da rubrica e falar, ah, essa aqui é que eu estou precisando e tal, e vai te favorecer na tua prática de uma maneira. E o Gini aí, se vocês forem ver, uma última coisa que eu queria mostrar dele é que você olha aqui em cima, que ele vai dizer, por exemplo, para você, ó, essa informação pode vir do Gini, que é a ferramenta de inteligência artificial, mas você tem no próprio Viva. Então ele vai te direcionar para o lugar, para você usar melhor o teu próprio software. Ó, se eu quero fazer uma busca dentro de um determinado remédio, ele já está dizendo aqui do lado, ó, que essa busca vai ser feita pelo Viva. É no teu software e não no Genie. E daí você clica, ele já vai te levar para o lugar certo e está dizendo aqui até, ó, apareceu uma linha, ó, coloque aqui o que você está querendo buscar para você. Então ele vai te ajudar a usar o teu próprio software melhor. Então você tem aqui, ó, rubricas de um determinado remédio. Ele está dizendo que é o Viva. Daí eu clico aqui, ele já vai te levar para dentro do lugar onde vai ter as rubricas do determinado remédio para você poder já te A levou gente, para um a, repertório reverso nesse caso. a gente Seria para. poderia ficar horas aqui mostrando coisas, que a gente só mostrou nem 10% do que tem na inteligência artificial. Mas eu quero responder algumas perguntas, Marcelo, que eu acho que são importantes, Vai né? lá, fica à vontade. A gente, então, o Zé Roberto está perguntando sobre memória RAM. Isso aí é com a Ana. Então, a gente sempre tem a Ana. Quando vocês tiverem perguntas, falem com a Ana, que a Ana, essa parte técnica, essa parte de valores, essa parte do programa em si, e também de fazer, eu tive uma dificuldade em fazer o ticket lá para a Índia. Fala com a Ana. A Ana está lá para. E agora a gente vai estar acompanhando a Ana e o Daniel, meu filho, a gente vai estar acompanhando todas as instalações para facilitar o caso do português, do inglês, essa coisa. Eu não tenho o programa, eu quero ter uma ideia qual é a melhor versão, qual é o valor que eu posso, né? Eu quero usar só uma de degustação, eu quero fazer a compra do programa, qual que é a melhor para mim. Fala com a Ana vai poder te ajudar e eu, Marcelo, a gente está aí para isso também. É, Aí foi perguntado, Synergy funciona, IME 2, eu não sei quem é. Synergy funciona para quem já tem o Complete, sem precisar comprar o Complete dentro do Synergy? Não. O Synergy é um sistema que usa livros, os livros que são gratuitos e os livros que são comprados. Por exemplo, quando o Synergy utiliza o Complete dentro do Synergy, ele paga para os Underwoods a utilização do programa. Agora, se você adquiriu o Complete, aí você teria que mandar um e-mail para que o Zendevoot te autorizasse, já que você já pagou. Então, eu não tenho essa resposta, mas são sistemas diferentes, tá? Daí o I me pergunta, existe versão do Synergy sem o Complete? Sim. O Synergy sempre vem sem o Complete. Se você quiser o Complete, você tem que acrescentar. Ele vem com 12, mesmo as versões mais básicas, vem com 12 repertórios, como do Quente, como as versões, os livros mais básicos, como do Allen, e também vem com o Reliable. O Reliable está incluído, né, entre as versões do Synergy, mas não o Complete. O Complete em português, por exemplo, tem que ser comprado à parte. Aí tem uma outra pergunta aqui que é importante. Então, tudo é montado, né? O Synergy, você vai montando ele de acordo com a tua necessidade. Mas uma pergunta muito importante que a gente vai estar ajudando lá o Daniel vai estar comigo para fazer, auxiliar vocês todos que forem ao seminário presencial, não só a instalar o Synergy, a fazer a atualização do Synergy. Eu tive uma dificuldade em lidar com isso, com aquilo. A gente vai estar ajudando você lá no presencial. E também, eu até contratei o Daniel para auxiliar só com o Synergy. Eu estou tendo uma dificuldade, eu não sei. Claro que ele não vai te ensinar a usar homeopatia. Nem a Ana, nem o Daniel são homeopatas. Aí você vai ter que fazer os cursos, né, que a gente tem disponível
para aprender a usar a ferramenta, né? Mas eu não consigo achar tal coisa. Estou tendo um bug, eu não consigo excluir uma rubrica. O Daniel vai estar lá ajudando você a fazer isso daí, tá? É, valores. Os valores dependem muito da versão. Então, a gente tem versões que começam, por exemplo, a versão estudante que você pode usar por um ano, que você pode utilizar o Synergy por um ano e que custa US$ 120, mas você pode acrescentar ali o Complete em português, né? Daí vai entre 120 e US$ 250 para você usar por um ano. Por que dólar? Porque o programa não é brasileiro. Né? Ele é em português, mas não é brasileiro. Não é o programa do Marcelo, o programa do Carlos, o programa da Ana, não. É um programa que nós trouxemos. E graças a ter trazido ele, hoje existem módulos em português, em todo o programa. Mas claro que o valor está em dólar. De 120 a 250 é o student. Mas a versão vitalícia, que é aquela que você comprou o livro, é teu para o resto da vida. O student vai funcionar por um ano. As versões vitalícias elas funcionam para a vida toda. Aí você tem a foundation, a fundamental, a, a profissional ou a visionária. São as três versões principais, que dependem da quantidade de livros que você tem na sua biblioteca. Então, isso, eu sugiro que você converse com a Ana a respeito disso. Por exemplo, aqui eu mostrei, aqui o Marcelo mostrou, é a visionária. A gente tem todos, a gente dá aula. A gente precisa ter todos os livros. O mesmo programa que o Sankara tem, o mesmo programa que o Gaurang tem, eu tenho no meu computador. Não tem nenhum livro que o Gaurang tenha lá ou que o Sankara tenha lá que eu não tenha no meu computador. Eu gosto de ter tudo, sou família. Eu quero ter todos os livros. Então, eu tenho a edição visionária. Essa custou US$ 3.200, que é a mais alta, mais elevada de todas. Mas o que você está pagando são livros da sua biblioteca. Eu tenho todos os livros de Sankara, eu tenho todos os livros do Schouten, eu tenho todos os livros da Yakira, eu tenho tudo no meu computador, porque eu gosto de ter. Agora, se você quer ter poucos livros, só os mais antigos, você pode ter uma versão por US$ 1.200, onde você tem tudo, todas as funções do Synergy, né? Inclusive, você pode ter a inteligência artificial que você mandar, você comprar os módulos. Só que daí vai rodar de acordo com os livros que você tem. Você pode ter a Lembrando edição. nesse detalhe, Carlos, que depois, eu tô com o básico e quero aumentar, preciso comprar um inteiro novo. Não, você faz um upgrade também Upgrade. depois. Tá? Então, o legal do sistema é que você pode modulá-lo. Você pode ter os livros básicos e ter a inteligência artificial. Né? A inteligência artificial vai funcionar para você como funciona para mim, porque ele está procurando no Dini. Ele não está procurando no teu repertório. Então, aquilo que o Marcelo mostrou, a busca que você vai fazer da diferenciação de um remédio de outro remédio, buscando no Dini, vai ser a mesma para mim, para o Marcelo, para quem fizer, tiver só as versões mais básicas, porque ele está procurando na inteligência artificial. Já, se você estiver fazendo uma diferenciação nos seus livros de referência, aí vai depender de quais livros você comprou. Então você não está pagando a Synergy, você está pagando o autor daquele livro, você está pagando o Sankar, você está pagando o Jayesh, está pagando o livro do Gaurang que vai estar lá, o livro da Hatterley, o livro do Schouten. Quer dizer, se você escrever teu livro e quiser inserir ele na Synergy, você pode. E aí a Synergy vai te pagar o direito autoral desse livro se for inserido ali naquela versão. Então, é tudo muito ético. Por isso que o programa ele varia de um valor de mil e tantos dólares para um valor de 3.000 e tantos dólares, que depende da quantidade de livros que você tem instalado. E já os módulos de inteligência artificial hoje, eles custam US$ 600 e tudo, todos os módulos, que é Isso provavelmente vai mudar com o tempo. Mas é muito diferente você pedir para a inteligência artificial do Synergy para te diferenciar o remédio e você pedir para o chat GPT ou para o Google. O Google vai fazer uma pesquisa no que tem na internet. Ele não vai buscar nos livros de referência e não foi treinado para a homeopatia, como o Marcelo falou. Então, eu tenho usado muito a inteligência artificial. Nós vamos fazer lives gratuitas mostrando como utilizar a inteligência artificial, mas é uma coisa que muda a nossa prática. Você imagina você chegar lá e você pedir para fazer uma diferenciação de remédios para uma determinada doença. Isso dá para brincar o dia inteiro com isso daqui, o dia inteiro. Você vai lá e pede para diferenciar
diferenciar e comparar. O dia inteiro você pode brincar. Diferencie os remédios das ranunculáceas, diferencie ranunculáceas para, para Alzheimer, por exemplo. Alzheimer. Você sabe que é uma ranunculácea e você quer para aquela doença específica, você sabe porque você usa o método de Sankara. Você chegou nas ranunculáceas e você quer uma ranunculácea que atenda aquela doença específica, você pede para o. Tá lá. Ele vai primeiro, ele coloca isso daqui, aí depois ele coloca isso em tabelas. Já vai acontecer isso. Tá aqui, ó. Acônito, pulsatila. Então você tem olha aqui, remédios principais para aquela doença, do como que funciona. Então você vai aperfeiçoando suas buscas, pedindo para diferenciar. Eu vi que tem pulsatila, tem acônito, tem. Agora, qual que é mais específico para essa doença específica? Ótimo. Você pode ir fazendo isso e ele vai te levar para essa análise. Isso é só 10% do que tem na inteligência artificial. Eu sou um entusiasta disso, né? Porque eu acho que veio só para nos ajudar. É, é isso, gente. Muita informação para hoje. A Sandra perguntou: por que está havendo atualização? É para incluir a IA? Não, Sandra, essa pergunta é muito importante. A atualização para o Viva, do Synergy normal, do Synergy Viva, não é só para incluir os módulos de inteligência artificial, é também para corrigir todos os bugs que possam existir. Porque eles foram melhorando e antigamente ele existia uma janelinha que não abria direito, há uma busca no tal repertório que não estava funcionando adequadamente, porque eles tinham que reescrever o programa. No Viva, isso tudo está corrigido. Então, é gratuita a atualização, ela vai vir com todas as funções funcionando perfeitamente, e caso você queira mais para frente inserir a inteligência artificial, você pode inserir daí um valorzinho que você vai, se você quiser pagar a parte. Mas se não quiser, seu programa vai funcionar atualizado. Por quê? Porque as próximas atualizações que vierem vão vir para o Viva, não para o Synergy antigo. E aí você faz a atualização automática. Quem tem o Synergy antigo não consegue a atualização automática, tá? Ok? Marcelo, alguma outra coisa? Acho que era isso mesmo para hoje. Daí, nós temos o seminário do Gaurang daqui umas 3 semanas. É possível que as nossas lives comecem depois do seminário, porque agora nós vamos focar nos últimos detalhes. Se a gente conseguir fazer antes do seminário, a gente tenta fazer, mas que eu falei que a gente vai fazer 1 ou 2 vezes por mês, né? Mas a princípio, depois do Gaurang, aí possivelmente. É, Está muito em hoje o cima foco agora, né? total é no seminário do Gaurang. E fica o convite. Recife, 17, 18 e 19, tanto presencial quanto online. E a gente vai estar aqui. A homeopatia, ela evoluiu. Quem ficar para trás está desatualizado. E você pode ficar desatualizado, só que você vai ter o mesmo resultado que tinha antes. Se você quer ter resultados melhores, você precisa se atualizar. Essa é a nossa dica. E por isso que a gente traz tanta coisa, para poder colocar a pessoa no momento da atualidade. Porque a gente vai para os congressos internacionais e a gente vê o pessoal falando de inteligência artificial. E a gente vê o pessoal tendo resultado em base nisso. E a gente precisa atualizar a nossa homeopatia. Né? Essa é a missão da TOSB, de Odersong Brasil, é atualizar, é a homeopatia 2.0, 3.0, quer dizer, é outro momento da homeopatia. Obrigado a Ana. A Ana está aí disponível para fazer as inscrições a 2.100, não 2.300. Façam as inscrições, porque vai subir o valor vai ser reatualizado a partir de terça-feira e também de estar à disposição de vocês. Muito obrigado a todos por ter acompanhado a gente até agora. Espero vê-los todos no seminário do Gaurang e nós estamos sempre à disposição aí para ajudar nos grupos e, né, a fazer a nossa parte para que a homeopatia continue cada vez mais relevante nesse mundo atual. Eu não aguento alguém dizer que a homeopatia é uma coisa da antiguidade. Nós somos a especialidade mais antenada que existe hoje com todos esses softwares e com a evolução mundial. É muito legal isso. Um abraço a todos, valeu, até, valeu, até mais. Muito obrigado.